Fala pessoal, tudo certo? Rico do Marketing aqui, cadeira no BNI Imponente de Desenvolvimento de Sites, sócio fundador na agência Bull Marketing e hoje eu estou com um convidado realmente ilustre. Além de um convidado do nosso grupo, ele é meu amigo pessoal aí fora do grupo. E uma curiosidade é que eu apresentei o BNI para ele, então eu queria que o meu amigo Luiz Gustavo se apresentasse e falasse um pouquinho aí do que o BNI já trouxe de benefício, o que é o teu negócio. A área dele é direito condominial. Ele vai explicar mais ou menos o que é isso no decorrer do nosso episódio. Luiz, por favor. Vamos lá, vamos lá. Falar do que gosta é bom. Veja bem, meu nome é Luiz Gustavo Extrema, eu sou sócio e proprietário da Extrema Advocacia e trabalho com direito condominial. O que é isso, afinal, né? Mas primeiro deixa eu contar para vocês do BNI. Eu sou muito grato a esse cara que está do meu lado, que apresentou essa instituição que eu não conhecia, incrível que eu não conhecia, e descobri a realidade de como se comunicar e conhecer e aumentar a tua rede de contatos de forma eficiente. A organização do BNI é fantástica. Eu adoro ele. Estou elogiando a todos, estou convidando pessoas porque funciona. Então, eu, sinceramente, tenho só que agradecer ao Ricardo por ele ter me apresentado isso. Ô, cara, calma, que senão eu não posso me emocionar na frente dos outros aqui. Ah, mas Já olha, falei. eu realmente ando te elogiando demais, né? É, Vai não. estragar nossa amizade. Mas veja bem, o que eu faço lá? Eu estou com a cadeira de direito condominial e, segundo a diretoria, é a única. Você vê que coisa curiosa. O direito condominial é muito recente, E até desculpa interromper, né? cara, perdão. Quando ele fala que a cadeira do direito condominial é única, é que aqui no, em Curitiba é mais de, acho que 17 grupos, se eu não me engano, são mais de 700 empresários. E entre todos esses, a tua cadeira de direito condominial é única. É isso? E te digo por que isso. Provavelmente. Existem poucos profissionais na área de direito condominial. Existem profissionais de direito em muitas áreas, mas é uma área pouco explorada. Acho que talvez alguém entenda que é só conflito, que é a briga condominial e tudo, mas não é isso. O direito condominial, o que ele faz? O que ele faz? Ele resolve a vida do condomínio. A gente mora lá em condomínios, o condomínio cada vez mais cresce e você precisa ter uma organização suficiente para aquilo funcionar. Aí que entra o advogado. O advogado é uma da parcela necessária para que isso ocorra. Obviamente, o gestor é o síndico, obviamente, a administradora ajuda, a contabilidade, tudo isso acontece. Mas o direito condominial com o advogado junto, ele vai antecipar os problemas e auxiliar o síndico para que ele não fique sozinho. Esse é o direito condominial, é o direito do dia a dia, é o direito do local que você mora. É o que talvez ajude a trazer a paz naquele ambiente. Deu Então, para entender? Gostou? deu, mas com certeza, mas assim como você diz, é que é algo novo do BNI, então não é algo novo nas cadeiras do BNI, vamos dizer assim, é algo que as pessoas nem imaginam que exista. Olha Até que os próprios síndicos. Olha Não. que curiosidade. Até eu acho que talvez o síndico, depois de um tempo, a administradora de condomínios, ela saiba, sabe, Ricardo? Uhum. Mas veja bem, o que acontece? O condomínio existe há muitos anos, prédios existem há muitos anos. Talvez um dos primeiros pessoas a trabalhar para condomínio foram as administradoras. Existem administradoras com, eu diria, talvez 40, quem sabe 50 anos. E Existem até é bacana administradores. você falar essa diferença, porque É, administrador é uma coisa, o o advogado. advogado e condomínio é um negócio completamente diferente. Então, a administradora é aquela que faz a contabilidade, o RH, o livro, o lançamento das taxas, ela faz outras coisas. Ela faz o administrativo mesmo, né? Ali, vamos dizer assim, ela é a cozinha, né? Ela é aquela que realiza os atos do dia a dia ali para a coisa funcionar. É, mas isso é uma coisa antiga, né? Daí, mais recente, acho que todos devem ter visto a questão do síndico profissional, que tecnicamente, profissional não é porque não existe uma regulamentação ainda, mas é uma pessoa que está se esforçando e estudando para que aquilo ocorra. E tem as garantidoras, por exemplo, aquelas que compram crédito, tem muita gente. Mas o que falta no condomínio? Né, o que está acontecendo no condomínio? É que o condomínio ainda falta que aquilo seja muito bem organizado. Então, o advogado do condomínio entra lá naquele ambiente, aquele local com muita gente, com muita coisa a se fazer, e traz a visão jurídica do conflito. Hum. O advogado está acostumado com o conflito. Como fazer esse conflito sem precisar brigar com ele? A gente não precisa brigar, a gente não precisa, falando em palavras fáceis, a gente não precisa se estapear. A gente pode achar a mediação de todos os conflitos. Mas pensa comigo, Ricardo, se você pega um síndico que tem que fazer melhoria, que tem que ampliar uma área, que tem que deixar bonito o prédio,
que tem que atender um funcionário, se esse mesmo síndico vai lá e afronta um morador porque diz que você pendurou uma toalha na sacada e isso não está errado. Uhum. Existe a possibilidade desse síndico ter o carinho daquele morador, de ser uma pessoa bem vista, esse morador? Não, né? O morador vai querer ver qualquer um ali, menos o síndico, porque vai achar que é alguma coisa com ele, talvez. O Tim Maia foi chamado de síndico porque era chato, né? É. Aquela história toda. Mas veja bem, o síndico não precisa ser o chato. Ele não deveria ser, ele deveria ser um gestor adorado, Respeitado, né? respeitado. Mas por que que ele não é muitas vezes? Porque o afrontamento do morador não devia estar a cargo do síndico. O afrontamento do morador tem que estar com quem entende como funciona o afrontamento. E quem que é essa pessoa no mundo? No mundo inteiro, na verdade, é o advogado. Quem resolve leads, né, tecnicamente falando, que é um conflito resistido, que é quando uma pessoa está sofrendo e outra não está ajudando aquela relação, Uhum. é o advogado. O advogado está ali para isso. Então, a especialidade de direito condominial, ela vai procurar a solução e a melhor caminho para se solucionar esses conflitos naquele ambiente condominial. Não só. Sim. Esse é um pouco do trabalho do direito condominial. Mas o outro trabalho é porque o síndico, como qualquer pessoa, não pode fazer tudo. Ninguém faz tudo. Não é robô. É muito comum o síndico centralizar demais. A gestão condominial, o condomínio é uma PJ. O condomínio é uma empresa. Um pouco diferente de uma empresa Mas comum, não deixa de ser. mas ela é uma empresa. Então, o que que acontece? O condomínio precisa ser visto como um ambiente de profissionalização, Ricardo. Ele tem que ser visto dessa maneira. Tá, mas agora vamos lá. A gente sempre tem essa ideia que o condomínio tem muita. Eu moro no condomínio, você mora no condomínio, que o condomínio tem muita briga e tal. O que que te fez, o que que te levou a realmente ir para essa área do direito condominial, né? Tipo, eu queria saber, porque além disso, pessoal, até para quem não sabe, isso, informações de bastidores, porque eu conheço ele também já foi síndico, então, né? Ele tem É. o conhecimento de causa, mas o que que te levou exatamente para ir para o direito condominial? Ricardo, isso é a questão. Esse é o ponto. Eu fui síndico, né? Eu sei o que eles passam. Eu sei o que acontece no ambiente condominial. Eu fiquei 8 anos. Então eu vi que o Caramba. condomínio não estava. Era um condomínio novo, precisava de alguém para estar lá. A síndica anterior ali não quis mais. Eu acho que eu consigo resolver essas situações. Eu descobri que eu tinha muito o que aprender. Eu tinha muito o que resolver. Fui lá, estudei, me esforcei. Olha, eu vou te falar bem a verdade. Foi uma grande experiência. Foi uma grande experiência. Muitos amigos, tá? Não foi você, fique tranquilo. Mas muitos amigos pegaram no meu pé, falavam, ô síndico, ô Tim Maia, aquela história toda. Mas não é bem assim. Ser síndico pode ser uma coisa muito bacana. Muito, engrandece a tua pessoa de entender os outros, entender teu vizinho. O vizinho, ele pode muito bem ser teu amigo. Sociabilizar em ambiente condominial é legal. Isso tem valor. Sim. O Beni é isso, né? É conhecer, o networking, tudo. O condomínio também. Troca de experiências, enfim, tudo. Então aí que foi a questão. Quando eu me tornei síndico, eu vi uma área com uma necessidade de profissionalização e melhorias gigantesca. Daí o que que eu fiz? Bom, então tudo bem. Eu tenho lá um escritório, é um escritório até hoje que envolve direito empresarial, mas não, eu acho que a gente tem que evoluir nessa área de direito condominial. E eu fui atrás disso, vamos estudar, vamos melhorar, vamos esforçar. Conheci pessoas que têm interesse, comecei a me inserir nessa área, vi quem que faz isso, quem está fazendo. Não demora muito para conhecer os profissionais, porque são poucas pessoas. E vi que é muito iniciante ainda. É muito iniciante. O condomínio ser profissional ainda está no começo. Legal. Então eu acho que vou te dizer, eu acho que eu estou no local certo. Ele está me deixando empolgado, ele está me deixando bem, porque eu sei que ali eu tenho o que construir. Construir é legal, né? Sim. Cara, eu vou te falar que eu falo para as pessoas aqui, cada episódio a gente sempre aprende. Eu aprendo muito com fazendo essa parte de entrevista e tal, porque eu entendo bem o negócio de cada uma. E a gente consegue ver quando a pessoa tem paixão naquilo que está fazendo. E, cara, eu realmente vejo isso quando você fala do teu Obrigado. trabalho, é isso que a gente consegue enxergar. A gente, né, costuma se reunir fora de BNI, enfim, mas eu nunca vi você tão empolgado em relação a trabalho como nessa fase aí do direito condominial, entendeu? Então é bacana, cara. Parabéns. Isso faz diferença na construção, no que você está fazendo, né?
e até para tirar essa dúvida das pessoas. Então, advogado substitui síndico. Não, eu quero fazer um apelido que eu vou lançar aqui ao vivo para você. Ai, ai, ai. Eu acho que o advogado de condomínio, ele até eu brinquei um dia que era o síndico de gravata. Não, não, vamos mudar esse termo. É o subsíndico de gravata. Subsíndico de gravata. Por que isso? Por quê? Porque eu não substituo o síndico jamais. Eu sou um assessor Uma dele. coisa é uma coisa, outra coisa é Uma outra coisa, coisa. outra coisa. Então, quando eu usei o termo síndico de gravata, eu acabei cometendo um erro, porque parece que eu estou tomando o lugar dele. Não, que isso. Eu quero ser o cara que apoia. Eu quero ser a pessoa que tira o síndico da solidão. Esse é meu papel. Então, o subsíndico de gravata é um termo melhor. E é um parceiro do síndico. É um parceiro do síndico. Eu vou andar junto com ele. A hora que ele tiver a dúvida, a hora que ele tiver que decidir, ele não precisa fazer isso sozinho. Ele tem um conselho. Muitas vezes o conselho se chama conselho consultivo. São pessoas do condomínio Sim. que fazem o papel de apoiar o síndico. Pois bem, eu quero ser uma pessoa com formação para isso. Aquilo que eu disse, não é se gabar, né? O advogado e tal, às vezes a gente tem essa Tem visão, né? essa... Mas não é bem assim. Eu acho que é porque a gente está no dia a dia. E como eu disse, síndico não faz tudo, ninguém faz tudo. Então vamos setorizar, coloque em cada área e então me torne lá o subsíndico de gravata. A pessoa que vai ajudar o condomínio a pensar bem, evitar aumento de taxa, inventar problemas porque você não fez a boa gestão. E a boa gestão, sabe o que que cria, Ricardo? Diminui taxa. Ah, você gasta com advogado? Como que você diminui taxa? Diminui porque o planejamento do condomínio bem realizado, no momento que ele é bem realizado, as coisas vão funcionar na forma que tem, no tempo que tem. O que acumula, se acumula, ele vai ficar caro depois. Ah, mas então isso eu acho bacana justamente você falar. Beleza, direito condominial. O que exatamente? Então você também ajuda na parte de planejamento, não é só na parte de, igual você falou, o subsíndico de gravata, né? Não é só no auxílio. Então realmente você inicia mostrando o ideal, o caminho certo, vamos dizer assim, Nós em tudo. estamos em um monte de empresários no BNI. Uhum. O empresário não busca auxílio dos seus setores quando ele precisa do RH, quando ele precisa de uma dúvida jurídica, um contrato, quando ele precisa de vários setores, contabilidade, ele não precisa dessas pessoas. Uhum. A gente vê os pitches lá e todas as pessoas informando coisas interessantíssimas. Mas cada empresário busca o auxílio do que se faz. Então, quando o síndico tiver a intenção de fazer alguma coisa em favor do condomínio, ele precisa pensar. Espera aí, qual é a consequência disso? Eu estou dentro de um regramento? Eu estou adequado àquelas situações? É o melhor Normas, caminho a se fazer? Tem outro? O advogado participa. Mas a parte do aconselhamento é uma coisa interessante que você colocou, Ricardo, porque veja bem, existe um ponto interessante com relação a essa área, né, do direito condominial e a parte do aconselhamento, que como a gente tem mais de um condomínio, a gente vê a realidade de outros condomínios. Então eu tenho uma visão um pouco de fora. Às vezes, quando você está muito dentro de um local, a tua tá visão numa bolha. fica mais viciada, né? Você fica um pouco cego do que acontece por aí. E a gente consegue ver de fora, porque você está ali trabalhando na área de condomínio, vendo que naquele condomínio aconteceu tal coisa, no outro aconteceu outra Você coisa. consegue ver justamente coisas que funcionam e coisas que não funcionam para trazer. Exatamente. Então a gente pode ajudar, sim. Pode ser que seja um aconselhamento. Eu posso dizer, por ter atuado em outras áreas, que realmente existem áreas, muitas áreas do direito que o advogado é multitarefa. Que ele faz, que ele é, às vezes, quase psicólogo sem formação, porque tem que acolher aquele cliente para poder ele, né, ter a informação que ele precisa e fazer o que for necessário. Mas aqui no caso eu não digo nem por isso, tá? Porque eu acho que tem que ter seus setores no condomínio bem definidos. Mas o aconselhamento na visão jurídica a gente faz. É muito importante, foi uma boa colocação. Que bacana, cara. Mas a- como você, por mais que você já tenha explicado, né, coisas assim extremamente interessantes e que eu confesso que eu não conhecia, que para mim eu não sabia que existia um tipo de direito condominial, assim como outras pessoas não sabem. Como você vê que está o mercado disso aí hoje para vocês, enfim? Eu olhando aqui de fora, eu acho que deve estar, necessita do serviço e não tem ninguém quem faça, né? Mas enfim, dá um geral aí dos estudos que você já deve ter feito aí em relação para lançar essa tua empresa, Ó, essa tua cadeira, né? ainda bem que você me perguntou isso. Isso é uma coisa que eu gosto de falar. Por que que eu gosto de falar nisso? Porque o segundo último censo, são 9 mil condomínios em Curitiba
e 540 mil no 9 Brasil. mil em Em Curitiba. 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 Isso o condomínio entende-se, pessoal, é casa, apartamento, O condomínio pode prédio, ser o vertical, o horizontal, horizontal. mas veja bem, quando você fala 9 mil condomínios, não pense no prédio. Uhum. Por que você não pensa no prédio? Porque aquele sobrado que divide terreno é um condomínio. Então ele entra na conta. Entendi. O E condo- o jurídico também, o Aí CNPJ. esse não entra tanto para o jurídico entendi. porque ele é muito pequeno, assim, ele acaba tendo uma dificuldade financeira para se. Ele poderia, mas Entendi. ele entra um pouquinho diferente. O foco da advocacia condominial, talvez, pode-se dizer dessa maneira, e talvez de todo o ambiente condominial, todas as pessoas que trabalham no condomínio, é aquele condomínio de um volume um pouquinho maior. Eu não tenho essa estatística, mas eu imagino que é um pouco menor do que esses 9 mil e do que esses 540. Mas por que que essa área, você me perguntou assim, tudo bem, mas então essa área tá aí, é muita coisa para se fazer? É muita coisa para se fazer pelo seguinte motivo. As pessoas não estão morando, as pessoas hoje moram mais em casas de rua. Porém, o que que mais cresce? É condomínio. A gente está se aglomerando em cidades. E hoje até por questão de segurança, né? Cada vez mais as pessoas estão buscando condomínio. O condomínio é mais seguro, não dá para negar. Tem um caso curioso. O Homem-Aranha lá foi preso semana passada ou retrasado. O cara consegue, ele é chamado de Homem-Aranha pelo desenho, porque ele escala as paredes do condomínio, entra na sala da pessoa, lá no quarto, quinto, sexto, 10º andar. Como é que ele faz? Sem corda. O cara ele é reincidente, ele já foi preso, já saiu, já foi preso. É aquela briga da justiça. Mas acontece o seguinte, tirando Caso isolado. esse super-herói do crime, você pode dizer isso, o condomínio costuma ser seguro. Então é diferente. A casa de rua, infelizmente, ela está sofrendo com segurança. O condomínio oferece, dentro dos serviços, segurança. Então realmente o condomínio cresce, esse é um dos motivos, mas um pouco também pela ocupação do solo. Sim, porque tem que distribuir de outra forma, porque não tem mais aonde. Não tem como fazer, né? Você casa para todo mundo, né? A população cresce, cresce, cresce. Nós temos que colocar em algum lugar. O condomínio acaba sendo que num terreno de uma metragem que caberia talvez uma ou duas casas, você consegue colocar lá um condomínio de 5 andares, talvez. Então isso é uma realidade, tá? E hoje aqui, pelo menos em Curitiba, cada vez mais saem condomínios de uma forma mais isolada, em locais mais isolados, porque não tem mais espaço, vamos dizer assim, no centro da cidade, dentro da cidade. Mas deixa eu falar para você uma coisa. Você foi 8 anos síndico? 8 anos síndico. Por 8 anos síndico. Agora, tua especialidade é direito condominial. Você deve ter visto muita coisa aí. Deve ter alguma historinha curiosa, pelo menos aí que é pra gente dar um pouco de risada, ou que seja risada ou que a gente pelo menos chore junto aqui. Conta alguma coisa, algum caso aí. Meu amigo, não seja fofoqueiro. O que que é isso, cara? O que que é isso? Cara, a gente queremos, como é que fala? Não é briga, nós queremos dar risada aqui um pouquinho também. Só se você deixar fazer minha propaganda. Então tá bom, eu vou te contar. Então, agora Eu vou te contar. Eu deixo. Mas veja bem, nós temos um produto chamado Lei Geral de Proteção de Dados para Condomínios, se chama LGPD Condo. A gente criou isso porque a Lei de Proteção de Dados deve ser aplicada para condomínios e a gente precisava desenvolver um método de aplicação que fosse mais rápido e mais barato para o ambiente condominial, porque ele não afere lucro. Uma empresa afere lucro, então ela pode pagar de outras maneiras. O condomínio é gasto por gasto. Sim. Então a gente desenvolveu esse produto. E o lema dele é privacidade é cultura. Então, se eu estou falando de privacidade, se eu vendo privacidade, eu não posso te contar o nome das pessoas e do fato que aconteceu, onde aconteceu. Então vamos supor. Por mais que eu esteja curioso, e eu sei também que esse cara aqui é um cara extremamente sério, por mais que eu pergunte ele no off também, ele não vai me falar, mas tudo bem. Então eu não posso te contar, mas vamos falar então, sei lá, aconteceu em São Paulo, vamos dizer assim. Vamos deixar esse lado da pessoalidade de fora. Tem casos muito curiosos. Então, o síndico, ele muitas vezes, ele é o conselheiro das pessoas. Às vezes a pessoa procura para desabafar um pouco e tudo. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas dentro de um condomínio é a casa das pessoas, né? Então, de vez em quando tem um amor ali acontecendo. E isso faz um afeto, um chamego. Isso faz barulho, tá? Essa é uma reclamação comum em condomínios. Porque acaba atrapalhando, a pessoa fica com vergonha, às vezes está dormindo, às vezes o horário não é legal e tal.
Como lidar com isso, né, Ricardo? Como o síndico fazer? Olha, jogo Como o de síndico vai lá e cintura. bater na O porta que que ele pode fazer, né? É. Bater na porta. Você deu uma dica, não Ah, é? faça isso. Advogado Não? condominial te ensina a não fazer isso. Ah, Mas veja bem, é, só que daí eu faço uma brincadeira com os síndicos quando essa é uma pergunta recorrente. Fala, síndico, veja bem, e se não é o marido, ou a esposa, ou o amante, que você faz? O que você vai fazer? Se você vai reclamar lá e essa história envolve, cuidado com isso. porque pode ser prejudicial para o próprio síndico, porque Claro, você entrou na intimidade da pessoa. Ricardo, você acredita que uma vez era amante mesmo? é sério. É sério, cara. Como lidar com isso? Vazou a informação ali, acabou comentando com o conselho não aguentou. Sabe aquela história que saiu de um, Sim. vai para outro? Puxa vida, foi uma saia justa tremenda, desculpa para todo lado, mas ainda bem que a pessoa estava presa àquilo ali É. e a coisa ficou interna, passou, quase que passamos pro nosso colega de família lá, porque Ou realmente, para pro Fabinho. porque senão a coisa, né, mas de todo modo acabou sendo abafado isso, né? Cara, imagina a Essa é uma história, situação. tem Ah, outra. tem outra? Quer saber mais uma? Mas lógico. É que essa eu gosto de contar porque essa tem implicações no direito mesmo, sabe, Ricardo? Porque foi assim, ó. Você vê como coisas pequenas podem se tornar coisas grandes. Teve uma vez que o funcionário foi lá e fez uma brincadeira com o síndico. Tava ali, talvez não estavam se entendendo tão bem e escreveu um bilhetinho para outro funcionário e tal. Não é de bom tom, né? Eu acho que não é o caso. O síndico, querendo ou não, é o chefe dele, não estou defendendo e tal. Mas ele jogou fora aquele bilhete. Sabe que foi curioso que tinha um desafeto interno lá e outra funcionária foi lá e tirou esse bilhete do lixo. Olha só, tirou esse bilhete do lixo, fofoca quente. Fofoca aqui. Tirou esse bilhete do lixo e levou pro síndico. Tá de sacanagem, cara. Meu Deus, cara, você não sabe, foi uma confusão enorme, o síndico muito bravo e tal, ele tinha suas razões e tal, mas o aconselhamento nesse específico caso feito pela administradora foi quem disse, ó, calma, você não pode chegar no funcionário de tal maneira, você tem que tomar cuidado, tudo bem, você tem as suas mágoas, você tem o seu ponto, mas não é por aí que faz, né? Então, você vê, a profissionalização da atividade ajuda na hora do conflito. Então, é o caso. Uma coisa muito simples, né? Uma brincadeira de colégio, uma Sim, brincadeira de quinta série, exatamente. Aham. um bilhetinho para um amiguinho, né? Então, olha o que podia ter virado uma ação trabalhista, ou coisas assim, a coisa se apaziguou com o tempo e tal, e ficou tudo certo, mas o ambiente condominial, ele tem esse poder de uma coisa muito pequenininha se Transformar tornar numa bomba. uma bomba. E prejudica todo mundo, né? A boa gestão condominial, ela envolve isso. A questão maior do condomínio é que se você não souber fazer o condomínio ser um ambiente propício para crescimento e para melhorias, ela vai refletir diretamente na taxa. Uhum. Então, existe uma ilusão no mundo condominial que só reduzir taxa, só te cortar serviços é a solução. Não, ela é a solução do momento. Ela vai ser um problema futuro. Porque do momento que você tira serviço, você diminui o serviço, você diminui a qualidade do que está acontecendo ali dentro. Então você precisa melhorar e direcionar porque é essencial. Aí jabazinho meu, mas eu coloco para mim, né? A advocacia condominial eu acho essencial mesmo, não, sem prepotência, mas eu acho que é sim. Nesse sentido, que você demonstra uma boa gestão, faz tudo legal, que vai estar sempre a taxa numa regularidade. Sim. Então daqui a 1, 2, 5 anos, tem tanta coisa para fazer que vai custar caro demais, não vai fazer, né? Uhum. O imóvel vai perder valor, ou o ambiente vai ficar muito difícil. Já vi muitas vezes as pessoas se mudarem, cara. Por conta de não, E não não aguentar aguenta mais o mais. ambiente. Não aguenta mais. O síndico também talvez está estressado demais para isso. Então, síndico, não se estresse demais. Não Procure ajuda, precisa, né? procure Não ajuda, precisa. procure ajuda. Cara, mas então, agora você contando essas histórias, dá a impressão que é só picuinha. Então, é só, enfim, briga no condomínio, é só isso que existe dentro do condomínio, então. Não é isso, Ricardo. Sim, claro que Sim. tem, claro que tem, claro que tem, claro que é muita coisa que acontece e tal. Mas acho que quanto melhor o ambiente estiver, quanto mais acesso as pessoas tiverem para a gestão, quanto mais transparência acontecer, até a lei determina essa questão de transparência, não vamos, né? Mas existem formas obrigatórias de prestação de contas e soluções. Mas o ponto primordial para não ser esse ambiente tão pesado assim, é que organizado, setorizado e bem distribuído, o condomínio vai ser um ótimo local. Isso é uma realidade
E é engrandecedora, porque eu já vi muita gente começar como síndico, mas ser uma pessoa que permitiu outros ajudarem, e hoje estão apaixonados pela área, estudando, evoluindo, querendo ser um síndico para outros condomínios, no papel talvez de síndico profissional, aquela história toda. Então ele pode ser um ambiente sem picuinha. Tá, mas agora uma curiosidade minha. Minha, enfim, provavelmente de muita gente que está assistindo aqui. De tudo isso que você falou, é, cara, é um trabalho extremamente completo, né? E traz muitos benefícios tanto para síndico, tanto para condomínio, enfim. Isso deve custar caro, talvez. Como é cobrado isso? Como é que, na verdade, é o que interessa? Enfim, quanto custa um serviço de um advogado condominial aí? Não precisa expor exatamente os valores, mas só para o pessoal ter uma base, para ficar algo calculável, talvez. Ah, Ricardo, você sabe que o advogado já foi um cara muito caro, né? A Uhum. advocacia já foi uma coisa muito cara. A advocacia está caminhando para entender que o mercado hoje precisa de produtos de valores diversos. Sim. Mas o advogado de partido, que é esse advogado que eu pelo menos sugiro que seja o mensalista ali, que ele esteja no condomínio nas taxas mensais, todos os meses, ele recebendo, ele é talvez o funcionário mais barato do condomínio. Salvo se é um condomínio gigantesco, que demanda coisas muito grandes, um condomínio regular, um condomínio lá talvez até umas 100 unidades, cento e poucas unidades, a gente provavelmente é um dos custos mais baixos do condomínio. Por que que eu digo isso? Eu digo isso porque não há necessidade que o advogado faça uma cobrança extremamente cara. Ele vai oferecer lá talvez um gasto de 15 horas no mês, 20 horas no mês, assessoria naquelas notificações. Então ele traz um benefício gigantesco por um custo muito baixo. E como eu te disse, é um recurso que retorna. De De, outra de forma, vai outra retornar. forma, mas ele retorna. Então, a advocacia condominial, ela tem uma remuneração muito justa. Ela vale a pena, porque ela é barata perto do que se tem em outros serviços. Não está exagerando, não? Pois é, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos deixar essa dúvida. Vamos ter que pedir proposta para o advogado condominial. Não. Mas não estou exagerando. Realmente é cativante, Ricardo. É cativante. Cara, é muito bacana ver. É aquilo que eu te falei, pessoal. É uma área do direito que eu não conhecia e realmente hoje a gente vê que realmente faz diferença para os síndicos. Eu falo isso até pelo meu condomínio lá, é pessoa querendo, enfim, fazer seja lá o que for com o síndico, porque ele não, ele é um cara que ou ele é adorado ou ele é odiado, né? Sim, Então é uma linha tênue para você ser adorado pelas pessoas e você sim. ser odiado. Então é bem complicado agradar todo mundo. Imagina você como é quando era síndico. Você é um cara muito gente boa, né? Vamos puxar um Obrigado, obrigado. saquinho dele. Obrigado, Não, obrigado. calma, calma, não seja como é que fala? Tão aparecido assim. Não, mas o Luiz Gustavo, LG, meu amigo, ele é um cara muito sangue bom, muito gente boa, mas só que o teu, vamos dizer assim, a tua posição de síndico devia exigir uma certa, assim como o teu trabalho, uma seriedade, às vezes uma postura. Então, às vezes as pessoas poderiam te olhar de uma forma não tão boa. O síndico deve sofrer com isso, né, cara? Você Veja sofria. bem, eu estava vendendo até agora há pouco que o advogado está ali para tornar o síndico um cara legal, um cara Sim. que faça uma boa gestão. Mas agradar todo mundo não existe, né? Vamos combinar que ninguém vai poder agradar todo mundo. Mas então vamos trabalhar com percentual, vamos trabalhar com. Não, vamos supor, um condomínio de 100 unidades, se tiver ali uns 5%, até uns 10% que não são tão felizes assim com o síndico, tá tudo bem. Ainda tá Tá tudo bem. numa taxa justa. Desde que a pessoa não vá lá interferir de forma agressiva naquela gestão. Uhum. Porque a verdade é que isso é a parte da injustiça com o síndico, sabe, Ricardo? Porque é uma pessoa mal intencionada dentro do condomínio, ela cria um ambiente muito pesado e pode criar uma confusão muito grande. Então, o condomínio tem esse detalhe. Uhum. Ele é uma pessoa. O síndico não é o dono. O síndico, ele tá é, amarrado às ideias coletivas, Uhum. às decisões coletivas, às assembleias, ao regimento para comportamento, à convenção, que é um contrato social, a convenção é um contrato social, que define as regras de administração. Então, vamos lá. Se uma pessoa, dentro daquele ambiente todo, o síndico não tendo poder de mando, tá, causa um tumulto, a vida do síndico fácil não é. Não, com certeza. Vamos ser honestos para as pessoas que estão nos assistindo. Uhum.
Mas eu repito, quanto melhor assessorado ele tiver, melhor vai ser o ambiente. Melhor vai ser gerido, né? Não, com certeza. Mas assim, até para as pessoas não acharem, para quem não mora em condomínio, deve estar pensando, putz, morar em condomínio é um pepino. O que você me diz sobre isso para deixar as pessoas talvez mais tranquila? Eu prefiro realmente morar em condomínio, mas eu imagino que tem muita gente que acha que morar em condomínio é um pepino, então. Mas olha, vamos lá. Segurança, divisão de despesa, você poder ter a oportunidade de conhecer pessoas ali no dia a dia, Uhum. sabe? Utilizar de áreas que você não teria na sua casa, por exemplo, um salão de festa, uma piscina, um parquinho grande, uma quadra. Isso tudo o condomínio oferece. Uhum. Tem condomínios hoje com muitas, tem espaços de spa, né, que a pessoa pode contratar alguém para lá fazer o spa, né, massagens, etc. Tem espaço pet, tem condomínio com hoje, está saindo um recente ali com quadra de beach tênis, tem de tudo, tem de Hoje tudo. ainda tá na moda agora, né? Tem de tudo. Então o condomínio, o que que ele faz? Por que que ele é bom? Porque ele é um ambiente com muitas coisas que você não está pagando para ter aquelas coisas na totalidade. Você conseguiria numa casa, talvez, ter tudo isso? Acho que não, né? Não dá. Só se você for um milionário. É bom, mas aí também o condomínio do milionário é Do muito bom. milionário é muito bom É também, muito né? bom também. Não, bacana. Cara, mas assim, vamos lá. Então, o teu cliente ideal, vamos chamar de cliente ideal, lógico, são os condomínios. Mas o teu contato ideal é o síndico. Olha, a parte técnica dessa resposta é o seguinte: vou ser o advogado daquele condomínio, Uhum. mas o síndico é o representante. Ele é o seu representante por lei e o oficial disso. Então, para me referenciar, né, para o pessoal do BNI que usa o termo de referência, para quem não estiver nos E assistindo, até explica o porquê, é, qual a diferença depois de uma referência para uma indicação. Depois eu vou vamos chegar entrar lá, nessa seara aí, vamos vamos lá. chegar lá. Para referenciar, né, para ter essa posição, é o síndico, tem que ser o síndico. Mas administradores de condomínios, gestores de condomínios em geral, pessoas que trabalham para condomínios, pessoas que moram em condomínio, todas elas são boas referências. Uhum. Por que que são? Porque ela pode estar insatisfeita, por exemplo, quem mora lá, e ela vai chegar no quem manda, que, né, entre aspas, né, quem está organizando isso, que é o síndico. Vamos até fugir do termo manda, vamos usar quem está organizando. Sim. E aí eu vou conseguir apresentar meu trabalho para essa pessoa. Então, o meu público é esse. Tem uma coisa curiosa, deixa eu te contar uma outra. Claro que eu Rapidinho, deixo. rapidinho, Claro que eu pode deixo. ser? Como você diz, você me chamou de fofoqueira, mas não é fofoqueira, é curioso. É curioso, curioso. Uma vez eu fui procurado por um orçamento e eu tava assim, a pessoa tava meio contrariada, eu acho. Não tava muito feliz de me procurar ali. Uhum. Mas tudo bem, o que que aconteceu? Ela me disse assim, eu sou uma ex-síndica e todo mundo me odeia no condomínio. Ela é uma Ela é uma ex-síndica. ex-síndica. Aham. E o síndico atual, perguntei, né? Também é odiado. A senhora já pensou que então talvez. Não, minto. Eu perguntei assim. Tá, mas quem faz as notificações e advertências? Essa é minha pergunta crucial ali. Aham. É o síndico. Eu falei, a senhora já pensou que talvez. Aí que tá o problema? As pessoas estão vendo você como vilão, como tudo. Como se fosse você O tom de voz no telefone na hora aumentou, Rica. Na hora. O síndico tem que fazer tudo. É, Ela berrou comigo no telefone. Ele está lá para isso. não necessariamente, né? Sabe quando você fala assim, puxa vida, e agora, né? Não tem como convencer. É aquilo que eu acabei de falar ao longo de todo esse período. Se a pessoa não dividir, não tirar dela os pesos, nunca vai funcionar. Sim. Então, essa é a curiosidade da história que eu queria te contar. É o tirar o peso, né? E até é que eu acho que a palavra síndico, quanto mais o tempo passa, mais as coisas evoluem. Enfim, por exemplo, isso é algo novo que você está trazendo, né? Como eu te falei, pode existir, já podia existir, legal, mas só que é coisas que não é todo mundo que conhece. E eu acho que o síndico já tem essa fama de ser o É. mandante, de ser que normalmente a gente sempre, vamos lá, eu não quero falar de uma forma errada, mas o síndico, é aquela senhorinha que é braba, não, é aquela, né, enfim, eu vou falar veinha, que às vezes as pessoas falam, aquela veinha lá que é braba, aquele veinho que é brabo. Então não é mais isso, o síndico não é mais isso. É. Os síndicos são pessoas, enfim, que querem realmente trazer um bem comum
para todos. Então não tem por que eles não aceitarem a ajuda ou auxílio justamente de alguém especialista em como auxiliar ele nas atividades mais, eu posso chamar de atividades mais cabeludas, não? Porque talvez, dependendo do teu negócio, Sim. dependendo do que você tiver que auxiliar, é algo que realmente pode dar prisão, ou não. Tem mais um caso curioso. Não, vamos falar rápido, aí esse é bem rápido. Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Uma vez teve uma reclamação no condomínio quando eu era síndico. Você podia ter falado isso, Não, não? mas tudo bem, é coisa do passado. De que tinham caído cabelo no. Caiu cabelo num apartamento Eu lá. não fui. Ah, é tal morador. Fui falar com o morador. Era calvo. Era tipo Era calvo, rico, assim. era calvo. É sério, cara? É sério, é sério. Foi uma coisa muito. Depois o morador levou na brincadeira e tudo, eu contei, olha, mas acho que tem alguma, né? Uma coisa errada. Então a coisa não evoluiu. Mas vamos lá, vamos voltar à parte do síndico, aquele tradicional e tudo. Uhum. O condomínio, ele precisa evoluir, tá, Ricardo? Então, hoje em dia tem muitos serviços possíveis para um condomínio. Vamos pegar a coisa mais moderna? Energia solar, tomada para carro elétrico, Uhum. todas essas questões. Então, se não profissionalizar o ambiente condominial, é um movimento que está muito forte na atualidade, ele está crescendo da profissionalização do ambiente condominial. Se você não faz isso, você não consegue mais fazer a gestão. Essa que é a realidade. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que não vai entender de biometria, né, não consegue entender o sistema de biometria, como é que ele vai fazer o controle daquilo, né? Controlar e resolver bem isso. Então, o ambiente condominial, ele está partindo para que pessoas com treinamento suficiente para aquilo façam a gestão. Sim. Então, essa figura daquele síndico que de antigamente e tal, cada vez mais ele está deixando de ser. Mas sim, a pessoa que tem a disponibilidade de estar lá tem o seu valor, tá? Eu não tenho nenhuma crítica quanto a isso. Sim. Só que eu acho que precisa ter a humildade, né, de buscar ajuda e talvez também estudar um pouco sobre o tema. É desenvolvimento. Desenvolver Uhum. né, essa atividade. Porque ela sendo feita de forma amadora, eu acho que o espaço está cada vez menor. Não, legal. Luiz, nosso tempo ele está acabando. Eu queria que você falasse, enfim, talvez desse alguma dica-chave para profissionais que poderiam buscar o teu serviço. Daqui a pouco você já vai também, logo na sequência, deixar os teus contatos e tal. Mas qual seria a dica para o síndico que tem algum problema? Enfim, o que você faria para justamente fazer com que ele entre em contato com você, que eles converse e entenda que você é essencial vamos dizer assim, para a gestão dele? Ah, eu acho que eu vou fazer isso num tom de brincadeira, Ricardo. Síndico, você tá magoado, você tá chateado, as pessoas não estão te dando valor. Por que você tá sozinho? Acha uma companhia. Procure o advogado condominial, deixa ele do teu lado. Eu vou ajudar você, eu vou te ensinar, eu vou mostrar algumas coisas do lado do jurídico, claro, que vai te ajudar a ter uma aceitação melhor. Boa, Luiz. Essa é a Agora ideia. é isso aí. E, enfim, da forma com que você passa, parece que algo é bem tranquilo, mas eu acho que realmente a maioria dos síndicos aí, com certeza que se tem síndico e terá, porque nós vamos divulgar justamente para onde vários síndicos possam assistir esse episódio, com certeza vai te chamar para, né, aprender mais sobre o que você pode oferecer para eles, que eu acho que isso é extremamente interessante e vai ser benéfico para eles e para toda a comunidade que eles estão tomando conta, vamos dizer assim, né? Deixe teu contato, suas redes sociais e, enfim, como que o pessoal pode te achar aí? Eu acho que a maneira mais fácil é extremoadvocacia.com.br. Extremo com Extremel, S isso. mudo, advocacia.com.br. Lá tem todos os links, todas as vinculações, o WhatsApp direto, só clica ali facinho. Uhum. Acho que ali vai ter tudo que a pessoa precisa saber para me procurar e Uhum. talvez até entender um pouquinho do que eu faço. Eu recomendo o site é onde eu posso, onde eu facilito esse contato. Tá. E o Extremel, só para garantir, o Extremel é S-T-R-E-M-E-L, MEL, Extremel normal, só que com S advocacia, tudo mudo, junto. advocacia.com.br. Exatamente. Obrigado, Isso? Ricardo. Obrigado você, cara, pela tua presença. E, enfim, pessoal, eu sou um cara um pouco suspeito para falar desse guri aqui. É um profissional assim ímpar, né? Já me proporcionou algumas
algumas outras coisas aí, e além de tudo é um grande amigo meu. E eu recomendo com certeza o serviço desse guri aqui, tá bom? Até a próxima, um abraço, ficamos por aqui.